Olá, meu nome é Éder Cristiano Viana, sou promotor de justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Joinville e hoje estamos aqui para falar, ou tentar falar de um tema que é um tanto extenso e vamos tentar o máximo possível aglutinar as maiores e mais importantes informações que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz nesse tempo que a gente tem, ou tentar falar isso em 10 minutos, ou um pouco mais ou um pouco menos. Falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiro, é importante que a gente diga o seguinte: o Estatuto, que é a Lei 8.069 de junho de 90, é uma lei muito importante, é um marco no nosso país, é uma lei que, pela data de 1990, podemos perceber que ela veio logo depois da edição da Constituição Federal de 88, ela tem ali pouco mais de 30 anos, mas ela foi um marco por quê? Porque a partir do momento em que a Constituição diz, ou nos diz, e inaugura uma nova fase de proteção para a criança e do adolescente, dizendo que eles são sujeitos de direitos e que a eles eu tenho que reconhecer todos os direitos que são assegurados ao adulto e um pouco mais, e eu vou explicar por que desse um pouco mais, e que também tanto o Estado, quanto a sociedade, quanto a família, isso é, todos nós somos obrigados a proteger a criança e o adolescente, é em cima desse marco que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece, é que temos a edição da lei que a gente hoje chama de Estatuto da Criança e do Adolescente, ou simplesmente o ECA, como ele é conhecido. Por que a gente diz que é inaugural e que ele quebra um paradigma? Antes da Constituição de 88, nós tínhamos a criança e o adolescente apenas como destinatário de uma proteção. Isso é, não precisava ouvir criança e adolescente, não precisava saber o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo. Não existia uma lei que dizia que a ele eu vou reconhecer todos os direitos que são fundamentais de qualquer pessoa, mas sim que ele merecia proteção. Isso é, alguém olhava para a criança ou adolescente e dizia assim, olha, para resolver isso, vamos fazer isso, isso e isso, e submetia o adolescente a essas medidas que se entendia que eram as melhores para ele. Quando a Constituição e o Estatuto dizem que ele é sujeito de direitos, diz assim, ó, ele tem direito igual a todos os outros, de liberdade, à saúde, à vida, de participar nas decisões que são tomadas em relação a ele. Óbvio, eu vou olhar essa participação conforme o grau de desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Eu não posso simplesmente permitir que uma criança de 5 anos possa ditar os seus próprios destinos sem que tenha supervisão ou cuidado de um adulto, né, quanto às decisões ali envolvendo a sua vida, mas se reconhece que ele tem esse direito. Outro direito que também se reconhece e que vamos tratar dele muito mais precisamente num outro vídeo, é o direito à convivência familiar e comunitária. Enfim, todos os direitos que são necessários para alguém ter uma vida digna, a gente vai hoje reconhecer a criança e o adolescente. E isso é o que quebra o paradigma com o que a gente chamava de Código de Menores, que era uma lei de 1979, que substituiu outras anteriores, mas que tinham o mesmo perfil, porque simplesmente olhavam para o adolescente que estava em situação irregular, isso é, aquele adolescente problemático, e adotava alguma medida que entendiam mais adequada para ele, não entendendo como uma pessoa, como alguém que tinha direitos e que merece toda a atenção e toda a dignidade. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal falam que esta
proteção da criança e do adolescente, ela deve ser integral e prioritária. Na verdade, a Constituição usa a expressão prioridade absoluta. Isso significa que a criança e o adolescente serão dadas, nós daremos, né, atenção, seja no âmbito de políticas públicas, seja no âmbito de aplicação de recursos, seja no âmbito de atendimento no serviço público, com prioridade acima de qualquer outra. Se a gente puder fazer um paralelo, existem várias leis que estabelecem prioridades em relação a algum tipo de atendimento, a depender da pessoa, né? Se você for num supermercado, vai ter lá um caixa que vai ter lá uma plaquinha dizendo atendimento prioritário para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Isso, as leis que regulamentam os direitos dessas pessoas todas estabelecem isso. Só que apenas se usa a expressão prioridade absoluta, no âmbito constitucional inclusive, para o atendimento de crianças e adolescentes. Isso eles são prioridades acima de qualquer outra. E por que nós temos uma prioridade acima de qualquer outra em relação à criança e adolescente? Porque se reconhecem que são pessoas em desenvolvimento e que não se pode esperar passar essa fase de desenvolvimento da criança para se adotar alguma medida. E que cada fase, seja a primeira infância, seja aos 9 anos, seja aos 10 anos, seja no início da adolescência ou no final da adolescência, tem suas características próprias e exige um tipo de atendimento específico. Então, se a gente deixar passar, a gente perdeu a chance de atendê-lo adequadamente, na idade correta, conforme o seu grau de desenvolvimento. Então, por isso, a necessidade de que eu faça esse atendimento prioritário e o faça conforme ou atendendo às características do grau de desenvolvimento da criança ou do adolescente naquele momento de vida. Fala-se também, seja a Constituição, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, em proteção integral. E para resumir assim, sem maiores detalhes e sem maiores, sofrimentos, a gente pode dizer que proteção integral quer dizer eu vou proteger a criança em tudo que for necessário, reconhecendo a ela todos os direitos, sejam os típicos dessa fase de desenvolvimento, sejam todos os direitos fundamentais da pessoa. Então a proteção é integral. Eu não vou olhar para a criança só no aspecto da educação, da saúde, mas tudo que eu fizer e pensar no atendimento da criança tem que ter um olhar múltiplo, tem que ter um olhar integral, tem que ter um olhar de atendimento, seja no âmbito da saúde, da educação, seja no âmbito da assistência social, enfim, é amplo e integral. É isso que a Constituição nos cobra em relação ao atendimento da criança e do adolescente e que veio especificado com regras e normas mais detalhadas no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Resumindo, e usando a própria expressão da Constituição, a todos nós é dirigida uma norma, um comando, uma ordem constitucional de que devemos proteger crianças e adolescentes, colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E devemos fazer isso, inclusive, contra a vontade dos pais. E vou abrir mais um parênteses, já que acabamos de falar sobre acolhimento, que aí tem lugar o acolhimento. Em regra, nenhum pai quer que crianças e adolescentes sejam retiradas de casa, afastadas do seu convívio e levadas para um acolhimento. Mas, naquela hipótese em que o juiz, analisando a situação de violência que a criança está submetida, a situação violadora de direitos, o juiz pode adotar uma medida mesmo contra a vontade dos pais, acolher essa criança, para aí serem adotadas todas as medidas de forma totalitária, integral, múltipla, para atendimento daquela família e da criança, a fim de protegê-la e fazer com que ela retorne para o seu
ambiente natural que é a família. Enfim, dois outros aspectos são interessantes já nessa fase inicial de entender o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente chama de medida de proteção, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê medidas a serem aplicadas aos pais e à criança, uma delas é o próprio acolhimento, para a proteção desses direitos, ou para que todo o sistema de garantias, os órgãos que integram o atendimento do SUAS, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Sistema de Justiça, adotem alguma medida, na tentativa de proteger aquela família. Então, essas medidas de proteção podem ser antes do acolhimento, também voltadas à família, à criança ou ao adolescente, ou depois do acolhimento, quando isso se fizer necessário. E aí, aos pais, por exemplo, eles podem ser submetidos a algum tipo de tratamento médico, eles podem ser submetidos a algum tipo de tratamento por causa de uso de drogas, se forem usuários de drogas, o uso esse que às vezes precisa de alguma internação ou de algum tratamento mais intensivo. Então, toda a equipe do atendimento, seja da assistência social, seja da saúde, vão se organizar, prever as medidas, os caminhos, o tipo de tratamento, e é a isso que a gente chama de medida ou medidas de proteção. E por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque é comum, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente tem a confusão de medida de proteção com medida socioeducativa. A medida socioeducativa também é aplicada ao adolescente, né? Que é aí um desses sujeitos de direitos previstos, nos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que as medidas socioeducativas, que também são aplicadas pelos órgãos do SUAS, pelos órgãos da assistência social do município, elas visam, elas têm como objetivo serem aplicadas aos adolescentes que praticaram algum ato infracional, que é aquela conduta que, se a gente for olhar para um adulto, é crime, e se for praticada por um adolescente, ela é considerada um ato infracional. Então, esta conduta, se praticada por um adolescente, se ele foi lá, roubou alguém, se ele foi lá, até matou alguém, se ele foi lá, perturbou o sossego, provocou barulho, cortou uma árvore que não devia, que tudo são condutas que a lei penal prevê para o adulto como criminosas, eu posso aplicar uma medida socioeducativa para esse adolescente. Que a finalidade qual é? Educar esse adolescente. Dizer para ele assim, olha, você já está numa fase de desenvolvimento da sua vida, né, depois dos 12 anos, em que você já consegue compreender que suas ações têm consequências, e aí a medida socioeducativa vai tentar, no atendimento, fazer com que esse adolescente compreenda essas consequências do seu ato, para então ele não voltar a praticar atos dessa natureza. A finalidade é exatamente essa para as medidas socioeducativas. Nada impede que elas sejam aplicadas, aliás, é bastante recomendável que elas sejam aplicadas em conjunto com medidas de proteção, né? Ao atender o adolescente para a aplicação da medida socioeducativa, que a lei prevê uma advertência, uma prestação de serviço da comunidade, podendo chegar até a internação em meio fechado, né, do adolescente, a lei recomenda que, paralelo a isso, a família e eles serão atendidos, verificando no âmbito da assistência social quais são as outras medidas e os outros problemas enfrentados para a família e que estão a merecer também a aplicação de medidas de proteção, ok? Então, medida de proteção é para situações de vulnerabilidade ou de risco ou violadoras de direitos, aplicadas no âmbito da assistência social para eu ajudar essa família a não agravar aquela situação ou para recuperar essa família e fazer com que ela se una novamente, ou
E ao contrário, as medidas socioeducativas são aplicadas ao adolescente, visando responsabilizá-lo, visando fazer com que ele reconheça que os seus atos têm alguma consequência no âmbito da sociedade. Enfim, esses dois temas são dois temas bastante importantes tratados no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Seja as medidas de proteção em relação ao adolescente e à criança, seja as medidas socioeducativas quando eu tenho a prática de um ato infracional. E se a gente puder, de forma muito sintética, finalizar uma apresentação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tem que reconhecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, além de direitos, além dessas medidas que todo um sistema de garantias vai aplicar aos adolescentes, ele também prevê o que tecnicamente a gente chama de normas procedimentais. O que é isso? Ele prevê a forma de fazer, né? Se o promotor de justiça tiver que entrar com uma ação para destituir do poder familiar o pai e a mãe, isso é, aplicou a medida de proteção, acolheu a criança ou adolescente, viu que a família não tem condições de cuidar e precisa mandar essa criança para uma adoção, tem uma ação nesse meio do caminho, que é a ação de destituição do poder familiar. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer, olha, para o ajuizamento da ação, o promotor de justiça precisa disso, desse documento, o procedimento é esse, o pai e a mãe terão prazo para se defender, e isso seriam normas procedimentais. E, em vários casos, o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê essas normas. Então, assim, o grande resumo do Estatuto é: quebrou paradigma, tratou criança e adolescente como sujeito de direitos, previu medidas para a proteção da criança e do adolescente e de sua família, né, visando fazer com que essa criança permanecesse lá, e eu faço isso através de medidas de proteção, previu o que é ato infracional e como eu responsabilizo esse adolescente, né, como eu faço esse adolescente enxergar que aquilo que ele fez é uma conduta inadequada, tá? Tecnicamente, alguns autores até entendem que falar de responsabilização do adolescente não é uma palavra correta, mas enfim, só para a gente simplificar aqui no nosso vídeo. E, por fim, ela prevê formas de fazer, de várias questões dessas que a gente está lidando com ela nesse momento.